Todo mundo sabe disso. A Igreja Evangélica elegeu o presidente da República. Isso é ponto passivo. Isso é um ponto. Como você Aí vê, você vê que há convergência. como você vê hoje a gente utilizando aí, o pessoal utilizando a evangelização ou a igreja na política? Como você enxerga isso? E por que tem essa tendência do centro-direita partir mais tanto para o lado evangélico ou católico da religião, e você vê esse lado um pouco mais, não vou usar essa palavra que eu vou criar muitos inimigos, obscuro da Espero que não. esquerda, É tão bom a gente bater papo, indo para gente. esse lado contrário? Cara, isso é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. E é uma questão que, de uma certa forma, também é polêmica dentro da igreja. Não é apenas para quem está fora. Mas a questão é que a política, ela tem o poder de influenciar diretamente em como as pessoas podem ou não viver a sua fé. Então, enquanto a gente está conversando aqui, se você pesquisar aí o Canadá, por exemplo, já tem pastores sendo presos. Aqui no Brasil, Jorge Linhares, presidente da Igreja Batista Getsemane, teve que prestar depoimento no Ministério Público porque falou que menino é menino e menina é menina. O Canadá já foi além disso, já estão sendo presos. A igreja, Fábio, ela defende alguns princípios inegociáveis. Um deles, família tradicional. Outro, o direito inegociável à vida. E valores conservadores. A palavra conservador é o que conserva algo que está. E conservar esses princípios é o que denomina, portanto, direita liberal ou direita conservadora. Então, o cristão, ele é essencialmente conservador, porque a gente luta para conservar princípios milenares. Perfeito, exato. Né? Toda a nossa regra de fé e vida tem no mínimo 2.000 anos, que é o Novo Testamento. E 4.000 anos se for contar o Antigo Testamento. E os princípios não mudaram de um tempo para o outro. Então nós somos conservadores nesse sentido. O cristão, como te falei, ele é essencialmente liberal. Lembra que, um outro texto muito famoso, alguém chega para tentar Jesus numa pegadinha e fala assim, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, só perguntar um negocinho aqui. Ó. Você acha que é lícito pagar tributo a César? Jesus fala, esses caras são... Me dá aqui uma moeda aí. Aí os caras dão uma dracma para Jesus e tá lá a carinha de César impressa na moeda. De quem que é essa carinha aqui? É de César. Então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Você vê quando a igreja nasce, deu o exemplo aqui de Ananias, as pessoas tinham suas propriedades e elas eram livres para vender e distribuir se quisessem. Jesus Cristo é enterrado no túmulo de José de Arimateia. Vai ver quem é que é José de Arimateia. Como a Bíblia apresenta José de Arimateia, o cara que cedeu o túmulo em que Jesus Cristo foi sepultado. A Bíblia diz o seguinte, José de Arimateia, discípulo de Jesus e homem riquíssimo, procurou o governador e pediu o corpo de Jesus para sepultar. Então a proposta cristã é de liberdade e de um desvínculo do cidadão com o Estado. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando Pilatos interroga Jesus, ele fala assim, você é rei? Ele fala assim, não desse mundo, o meu reino não é desse mundo. Então a direita liberal na economia e conservadora nos costumes, ela é que preserva essa essência do cristianismo original, bíblico cristão. Em contraponto a isso, você tem a esquerda que historicamente não tem um vínculo com esses valores. Pior do que isso, o livro fundamental para o movimento de esquerda, né, socialista, comunista, é Karl Marx, Manifesto Comunista. Vá ler. Logo no capítulo 2. Obrigado. A proposta é destruição da família, porque a família é a base da sociedade burguesa. Então, se a família é a base da sociedade burguesa e eu preciso destruir a burguesia, eu tenho que destruir a família. Como destruir a família? Eu não posso matar pai e mãe ou mandar para cada um para lado. Eu tenho que destruir os princípios que formam a família. E quais são os princípios que formam a família?
Homem é homem, mulher é mulher, casamento, casamento, filho é filho. Se eu começo a destruir isso, não, o homem não é bem homem, pode ser o que quiser, não precisa também casar, não precisa ter filho. Eu começo a destruir as bases da família para que ela não tenha que necessariamente existir. Então, nesse sentido, a igreja ela precisa levantar uma bandeira para que, minimamente possível, ela tenha liberdade de existir. E o que está em jogo não é o político A, B ou C, mas a preservação da sua própria natureza como igreja.